Olá a todos! Hoje eu vou tratar de um assunto que ele é muito interessante, muito importante na astrologia, que acontece quando passamos por trânsitos muito longos, ou seja, períodos de previsões muito longos, e nós nos identificamos com a energia desse período e começamos a achar que somos de um determinado jeito, que somos de uma determinada forma. Nós nos apropriamos da energia do trânsito longo que estamos passando, porque ele nos interfere, ele traz interferências muito marcantes na nossa vida. Então, por exemplo, um jovem, um adolescente, que está passando por um período longo de Plutão, são 5 anos e meio um trânsito de Plutão. Então, Plutão, quando ele encosta no planeta do nosso mapa natal, ou seja, quando ele é em trânsito por uma passagem, ele toca um dos planetas do nosso mapa de nascimento, ele fica 5 anos e meio. Então, vamos supor que esse jovem, essa jovem tenha no mapa de nascimento os planetas muito juntinhos. Vamos supor, a pessoa tem um Sol em conjunção, né? Juntinho com uma Lua, juntinho com uma Vênus. Então, quando Plutão ele chegar no Sol, ele vai ficar 5 anos e meio com o Sol, ele vai passar pela Vênus, ficar mais alguns anos, né? Vai depender do grau dessa Vênus, até passar pelo último planeta. Então, é aquilo que a gente chama de stellium, quando temos planetas juntos no nosso mapa. Se esses planetas são planetas pessoais, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus ou Marte, e Plutão passando por ali, ele pode chegar a ficar 20 anos, por exemplo. Depende da configuração que esses planetas têm no nosso mapa. Ou então, às vezes, não é nem um mistério dos planetas estarem juntinhos, mas eles estão em ângulos do mapa que quando toca um, toca 2 ou 3 ao mesmo tempo. E muitas vezes, dependendo da posição desses planetas, esse Plutão ele pode fazer aí um período de até 15 anos, digamos assim, na vida de uma pessoa, né? Em trânsito ativo, trazendo uma questão para a vida da pessoa. Então, se você tem aí 14, 15 anos e você pega um trânsito de mais 15, você vai passar da adolescência para a vida adulta sob a energia de um trânsito de Plutão. Não estou dizendo que isso acontece com todas as pessoas, não mesmo. Tem pessoas que isso acontece na infância, tem pessoas que acontecem na adolescência, pessoas que acontecem na vida adulta. E pode acontecer mais de uma vez na vida, inclusive. Então, isso vai depender de como é o seu mapa. É por isso que é importante a gente conhecer o nosso mapa. Por quê? Porque numa adolescência, por exemplo, um trânsito de Plutão, que ele inclusive tem a ver com sexualidade, com questões de uma aceitação do corpo, que já é difícil na adolescência. Então, Plutão, é claro que ele não é só difícil, né? Plutão tem o seu lado positivo, mas esse Plutão é um planeta em que ele traz uma profundidade, ele lida com questões internas, questões emocionais, questões inconscientes, que quando ele toca os planetas juntinhos lá do seu mapa, que a gente chama de stellium, na adolescência e fica até o início da vida adulta, a pessoa pode entrar na vida adulta ou passar por uma juventude ou até mesmo por uma adolescência pela energia do planeta Plutão, mesmo que ela não tenha nenhuma linha de do planeta Plutão no mapa natal. Então, vamos supor que a pessoa não tem um Plutão forte no mapa natal. Plutão é tranquilo, a pessoa não tem energia de Plutão na sua natureza, na sua personalidade, uma energia forte, não tem. Aí vem um trânsito que fica aí 15 anos com os planetas. É o planeta que você não tem tanta ligação no seu mapa de nascimento, ou seja, aquilo que lhe constitui, que faz parte da sua natureza, no trânsito fica 15 anos. 13, 12 anos, 10 anos que seja. Justamente numa fase em que você está mudando ali, você está formando a sua personalidade, que você está se estruturando, está se conhecendo. Então, mesmo que você não tenha Plutão forte no seu mapa natal, ele fica tanto tempo em trânsito, se pega 2 ou 3 planetas seus, que você acaba achando que você tem aquela característica da tua personalidade e você não tem, porque ele não é do seu mapa natal. Ele não está forte no seu mapa natal. Estou dando um exemplo, né? Pode até ser que esteja. Aí, o que acontece? Você faz escolhas, você cria crenças.
você passa a enxergar o mundo pela ótica do planeta que está fazendo tanto tempo influência na sua vida, ou seja, que está trazendo questões para a sua vida. Isso é negativo ou positivo? Não se trata de ser negativo ou positivo. Trata-se muitas vezes de que você começa a ter crenças, porque depois que o Plutão vai embora, se ele for fraco no seu mapa natal, ou seja, se não tiver muitas linhas no seu mapa natal, você vai achar que você é de uma forma, você vai sentir que você é de uma forma, e aquilo não está te influenciando mais, não está mais trazendo questões para a tua vida. E você fica, né? Mudou tudo, né? Eu era de um jeito quando eu era jovem, agora eu sou de outro jeito completamente diferente. Não é que você seja de um outro jeito completamente diferente. É que enquanto você ficou tantos anos em trânsito, com planetas tocando em ângulos importantes do seu mapa, você começou a prestar atenção nas características que os trânsitos estavam mostrando para você. Os trânsitos servem para isso, para que você aprenda, para que você evolua, para que você cresça na maneira que ele está orientando. Então, o planeta Plutão, por exemplo, eu estou falando de Plutão porque é o mais longo de todos em termos de trânsito. Então, você fica com uma energia do planeta Plutão, uma energia de uma intensidade, uma energia de uma energias de inconscientes da tua história, que ficam durante o tempo e depois que ele vai embora, você... Claro, se você terá aprendido muito com ele, porque você se constituiu enquanto sujeito com ele, mas você não sente essa profundidade toda, essa ligação toda aqui que ele trouxe, porque ele foi embora. Então você começa a pensar da maneira em que Plutão se mostrou para você, através dos desafios que ele trouxe para você, você começa a achar que esses desafios são reais para toda a tua vida. E não, foram desafios de um trânsito. Uma escolha profissional, por exemplo. Você está na época da sua escolha profissional. Não é que você tem uma época para escolher, né? A vocação ou a profissão, não tem uma época. Mas na nossa cultura, a cultura ocidental, essa escolha é feita ali na fase do terminou o ensino médio e já pensa no que você vai fazer faculdade, você vai fazer curso técnico, ou o que vai fazer. A nossa cultura, né? Entende que os jovens têm que fazer essa escolha, que tem um período mais ou menos ali para se fazer uma escolha, que é o final do ensino médio e início do ensino superior ou do curso técnico. Então, vai que você está aí já uns 2, 3 anos com trânsito de Plutão, e aí você, por ocasião de um trânsito de Plutão que nem está forte no seu mapa, você começa a achar que você pode ser enfermeiro, por exemplo. Que talvez você lide melhor sendo psicólogo, porque são profissões que têm mais a ver com o Plutão. Aí esse trânsito passa, né? E você não tem nada a ver com isso. Porque esse planeta nem forte está no seu mapa, você não tem nem traços no seu mapa que indiquem essas vocações, enfermeiro, psicólogo, apenas exemplos eu estou dando. Mas você foi influenciada por aquilo que o trânsito está trazendo, por quê? Porque o trânsito traz uma tendência à introspecção. Se ele traz uma tendência à introspecção, muitas pessoas confundem com o estudo da psicologia. Porque elas estão querendo se conhecer, elas estão precisando, Plutão está trazendo elas para um mundo mais interno, dos seus complexos, da sua vida interior. Aí os adolescentes, os jovens, eles podem começar a imaginar, não, então eu vou fazer psicologia. Então, por conta de questões pessoais, a pessoa vai e tem uma opção que não tem nada a ver com o mapa pessoal delas. Então, isso precisa ser pensado. A pessoa até sente assim, que tem alguma coisa, mas não sabe muito bem o que é. Porque ainda não tem aquela personalidade totalmente formada, que vai se formando ali numa estrutura maior de identidade e personalidade, ali nessa transição entre a adolescência e a fase adulta. Um trânsito, por exemplo, de Netuno, que dura 3 anos e meio. Se você tem um estélio ou tem planetas em ângulos em que Netuno fica aí 3 anos e meio, aí duplica, né? Que chega a ficar 7 anos. Um trânsito de Netuno, aí você pode escolher profissões que você queira salvar o mundo, que você possa ajudar as pessoas. Mas isso não significa que Netuno seja um planeta que esteja, em termos vocacionais, ativo no seu mapa de nascimento. Mas por conta do trânsito, as pessoas vão chegar mais solicitando a sua ajuda. E normalmente dá certo, porque nós conseguimos ajudar, ou pelo menos nos esforçamos muito com o trânsito de Netuno. Aí a gente acha que a gente tem que seguir essas carreiras assistencialistas, que favorecem o assistencialismo, a ajuda aos outros. Aí o trânsito passa e você pensa, nossa, eu estou fazendo essa faculdade, tem nada a ver comigo.
por conta de um período longo que tocou vários planetas seus e que era para você lidar com questões de assistencialismo, mas não necessariamente uma escolha vocacional numa profissão. Em termos de, vamos então esquecer termos vocacionais, você passou por um longo tempo do trânsito de Netuno, 7, 8 anos com trânsito de Netuno, porque pegou vários planetas. Netuno faz 3 anos e meio com cada planeta. Então vamos supor que esse stellium, esses planetas estavam configurados e você ficou 7 anos com o trânsito de Netuno na sua adolescência, que é a fase de uma construção ali de uma identidade. Então você pode, se esses ângulos foram ângulos difíceis, você pode crescer achando que você tem que fazer as coisas para agradar os outros. Você pode crescer com uma sensação de baixa autoestima. Você pode chegar na vida adulta com uma questão de uma baixa autoestima, por exemplo, num ângulo tenso de Netuno. Você pode contar algumas frustrações com trânsitos de Netuno. E aí o trânsito vai embora. As coisas ficam mais tranquilas para você, os desafios passam e você continua ao longo da vida achando que aquilo que você quer não vai dar certo, que você não é digna de ter as coisas, de que aquilo que eu quero é uma frustração constante. Quando que foram experiências de trânsito e não experiências de vida. Então aquilo que a gente passou não é determinante para o futuro, para as experiências futuras. Por conta desses períodos longos, isso acontece na vida adulta também, a gente fica com longos trânsitos e a gente acaba imaginando que a nossa vida é isso. Por exemplo, você passa por um trânsito de Netuno positivo e você começa a fazer uma escolha espiritual, você encontra uma linha dentro da espiritualidade, você se dedica a essa linha da espiritualidade. Netuno traz muitas questões de espiritualidade. Então, você passa a ter experiências espirituais interessantes, descobre muito. É para isso, né? O trânsito ajuda, favorece para que você tenha uma ligação com o mundo espiritual. E aí você fica lá, 6, 7 anos de trânsito de Netuno, você encontrou uma linha legal espiritual, você se identificou e tal. Depois que o trânsito vai embora, você nem tem Netuno forte no seu mapa. O teu Netuno nem sobressai no seu mapa de nascimento. E aí, do nada, você diz, nossa, isso não me diz mais nada. Aí você começa a pensar, antes eu acreditava nessas coisas, antes eu gostava dessas coisas, hoje eu já não sei bem se é isso. Claro, os trânsitos, eles nos ensinam as coisas, né? Tanto os desafiadores como os fluentes, as experiências ficam em nós, mas nem sempre o planeta em trânsito, o planeta longo, que fica longo tempo em trânsito, ele tem a ver com a nossa natureza no nosso mapa natal. Se você passou por um trânsito de Netuno, o Netuno trouxe muitas coisas boas a nível espiritual para você, e você tem um Netuno forte no seu mapa natal, beleza, depois que ele vai embora, você consegue manter mais essa ideia. Mas quando você cria crenças negativas, crenças de fracasso por conta de uma dificuldade de Netuno, e você, mesmo que você tenha Netuno forte e difícil no seu mapa natal, isso não significa que você vai fracassar a vida inteira. A natureza do trânsito longo que você está vivendo, ele vai trazer experiências que vão ficar ali, naquele tempo, depois eles vão embora. A vida continua, as circunstâncias são outras, você está mais amadurecido, está mais amadurecida. Então temos que tomar cuidado para não criar padrões para a nossa vida. Trânsitos de Urano ficam 2 anos e meio, se pegar mais planetas podem ficar 5 anos, 4 anos, 5 e meio. Um trânsito que com um único planeta são 2 anos e meio. Os mais longos, Urano, Netuno e Plutão. E nós muitas vezes construímos identidades quando esses períodos passam durante muito tempo na nossa vida. A mesma coisa na infância, na época em que nós estamos construindo as nossas bases. Pegamos um trânsito longo de Plutão na infância e podemos achar que, por exemplo, que o mundo não é um lugar seguro, porque nós, na época em que nós dependíamos das pessoas em que estavam à nossa volta, nós passamos por situações em que nós não tivemos aquilo da qual necessitávamos. A gente pode achar que o mundo é inseguro, é um lugar inseguro. Porque numa infância aí, que a pessoa passa um trânsito dos 3 aos 8, 9 anos de idade, né?
de 1 ano de vida a 6, 7 anos de vida. Essa fase ali de uma dependência maior, até você entrar numa fase mais social. E aí você fica com aquela sensação, é aquela criança que ela vai entrar da infância para a adolescência com aquela sensação de que o mundo é perigoso, de que o mundo é difícil. Então, os períodos positivos, óbvio que a gente lida melhor, a gente até pode ver a vida com mais inocência, porque ainda não temos aquela maturidade, né? Somos ainda pré-adolescentes para adolescência. Agora, chegando na adolescência, depois de ter passado estando passando por esses períodos em que o corpo se modifica, em que nós precisamos sentir que é necessário uma aceitação do grupo, você passa aí por um trânsito de Urano, que fica com vários planetas, por exemplo, 6, 7 anos, que é de liberdade, que é de rebeldia, de anarquia, fortalece situações que já são comuns da adolescência, mas que nem todos os adolescentes passam, né, da mesma forma. Então nós precisamos conhecer o nosso mapa, ou pelo menos seria bom que conhecêssemos, justamente para não fazermos escolhas erradas e não carregar crenças negativas de períodos que já passaram, foram longos, passaram, porque os períodos que nós passamos, as coisas que nós passamos não são constituintes da nossa história futura. Elas passamos por ela, mas elas não vão determinar o nosso futuro. Não é porque na nossa adolescência ou na nossa infância foi desse jeito que vai ser agora. Então, cada vez que eu passar por um trânsito de Plutão no futuro, eu vou regredir? Não. Serão outras experiências, porque eu também sou outra pessoa no sentido de que eu amadureci, de que houveram outras experiências no meio disso, e eu já posso viver de uma maneira a conseguir me separar da minha história, não completamente, porque isso não é possível, mas pelo menos não condicionar o passado ao futuro. Então, essas são as questões a respeito dos trânsitos longos que eu queria compartilhar com vocês, para que vocês fiquem atentos também com os jovens, né? Com as pessoas mais jovens. Veja lá quanto tempo você está no trânsito e dos seus filhos, para que você possa entender melhor o que está acontecendo ou o que pode acontecer com eles. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.